A graça e a paz, tudo bem com vocês? Bom, eu espero muito em nome de Jesus Cristo que aí com você, na sua casa, na tua vida, na tua família, no teu trabalho, vem estar tudo em paz, né? Temos passado, né, por alguns momentos um pouco complicado para alguns, para outros não, porque Deus, ele guarda nosso coração, né? Ainda que o nosso homem exterior venha estar abalado, o interior ele permanece ali, na presença de Deus. Meus irmãos, nunca mais eu trouxe uma palavra aqui para vocês e eu gostaria de estar compartilhando hoje uma palavra. Estava aqui em oração, estou aqui no quarto e estou aqui com a palavra do Senhor aberta. Eu gostaria de compartilhar e para não ficar muito longo, vou ver se eu divido esse vídeo em 2 ou 3 vídeos, tá bom? Bom, essa passagem fala ali sobre Pedro, né, quando negou a Jesus. E no livro de Mateus, capítulo 26, e o versículo 31, diz assim: Então Jesus lhe disse: Todos vós, nesta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Disse-lhe Pedro: Ainda que seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Observa que aqui a palavra do Senhor diz que Jesus não estava a sós com Pedro. Jesus ele tinha saído da Santa Ceia, estavam indo ao monte orando, cantando, louvando em espírito. Estavam ali todos se regozijando na presença do Senhor. Só Jesus, né, que sabia o que iria acontecer de fato. Então Jesus, antes de chegar ainda no caminho, para ali com os seus discípulos e fala com todos eles. Não só com Pedro nesse momento. Ele fala com todos, que todos iriam se escandalizar nele, né? Todos iriam, de alguma maneira, ser afligidos. Por quê? Porque existe uma estratégia demoníaca, mas estava escrito que assim aconteceria. Às vezes isso pode complicar um pouco a mente da gente, porque sabemos que o que é do mal é do inimigo. Mas às vezes a gente pode parar e pensar assim, mas se está escrito que assim seria? Porque, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que nada acontece se não for na permissão do Senhor. Ainda que às vezes a gente não entenda, mas o inimigo, ele até contribui para o nosso bem. Porque nada acontece na nossa vida, nada acontece na nossa vida que não venha nos servir de lição. Que não venha nos servir para extrair algo bom, ainda que seja mal, né? Ainda que seja doloroso, mas serve para a nossa vida, vai nos servir. Então aqui, por que eu falo isso? Que é uma estratégia demoníaca, a gente vai ver logo mais à frente. Mas aqui, Jesus, ele se refere a algo que é importante, que eu queria que você também meditasse, onde ele diz assim, que se ferir o pastor, as ovelhas do rebanho se dispersarão. Ou seja, a estratégia do inimigo não é atuar nas ovelhas, mas no pastor. A estratégia do inimigo é como diz o ditado, né? Eu não vim falar com os porcos, mas com o dono dos porcos, né? Que tem esse ditado, né? Quando alguém chega para falar algo importante, não quer falar com aquele que é serviçal, o empregado, quer falar com o dono, que venha resolver mesmo a situação. Então, o inimigo, ele é estrategista, né? Então, ele atuando lá no que está em cima, no que tem poder, no que tem mais condição, vai derrubar todos os outros que estão embaixo, né? Então, aqui está escrito que assim aconteceria, mas são estratégias demoníacas também. Isso nos revela que o inimigo, ele é ardiloso, mas ele é estrategista, né? Ele não age assim,
sem antes não haver um planejamento, sem antes não observar, não rodear, não olhar como está a nossa vida, para que no momento certo ele venha atacar, porque ele vai atacar a minha e a sua vida. Por que eu digo isso? Jesus fala, para que vocês venham ser dispersos, né? Venham ficar todos perdidos, todos escandalizados, todos agoniados, sofrendo, todos vão ser afligidos de alguma forma. Mas para que vocês venham entender, Jesus fala aqui que eu vou ressuscitar, mas eu estarei convosco, né? Jesus deixa claro isso para os discípulos. Mas no momento os discípulos acharam aquilo ali que não tinha como acontecer, né? E Pedro diz, não, mas eu estarei contigo também, eu não vou te abandonar, né? E Jesus fala, você me negará. E ele aqui, convicto dentro dele mesmo, ele tinha essa convicção. Não, eu nunca vou abandonar o Senhor, né? Ele tinha essa convicção e eu creio que ele falou de coração. Ele não tinha esse desejo de abandonar Jesus, porque ele amava Jesus. Mas aqui, por que eu falo em estratégia demoníaca? Aqui mesmo no livro de Lucas, sendo o mesmo dia, ó, é o mesmo relato, foi a mesma situação, se você observar, só que agora sendo relatado por Lucas, o doutor, aquele que foi evangelizado por Paulo, né? E a gente vai ver lá nas cartas mais à frente, né? Como aconteceu a conversão de Lucas através de Paulo. Enfim, então Paulo ele não estava presente. Nesse dia aqui, que estava Jesus, Lucas ele não estava presente. E Paulo também não estava, né? Só estavam os apóstolos escolhidos pelo Senhor. Porém, esses próprios apóstolos, creio eu, falaram a Lucas como aconteceu, da forma que aconteceu. E Lucas extraiu algo aqui no livro que ele relata para nós, que é interessante, quando ele diz assim, livro de Lucas, capítulo 22, e o versículo 31. Diz assim, ó, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teu irmãos. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão ou a morte. Mas ele disse, Pedro, que não cantarás hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheça. Então, aqui é a mesma passagem, né? Só que relatado de uma forma específica, quando Jesus fala direto para Pedro. Jesus, ele fala para todos aqui, mas nesse momento, Jesus vira para Pedro, né? E diz, olha, preste atenção, Satanás foi quem estava o quê? Cirandando. Então, se a gente observar vários contextos da Bíblia que fala sobre Satanás, ele vem aonde? Ele vem de rodear a terra, como lá no livro de Jó. A palavra do Senhor diz que ele anda, né, rodeando como um leão, buscando quem vem o quê? Tragar. Então, é interessante que Satanás, ele rodeia. Satanás, ele arma estratégia, ele arma laços, ele está ali por detrás. Mas a palavra do Senhor diz que nada acontece se não for a permissão do Senhor. Ainda que ele venha fazer algo, ele tem que ter a permissão de Deus, porque ele não toca em nenhum dos escolhidos do Senhor, né? Ele pode armar laços, pode armar cilada e ele pode nos tentar. E o que me deixou aqui para minha meditação, né, e gostaria de estar compartilhando com vocês, foi justamente sobre isso. Deus, ele não vai nos livrar das tentações. Ele não vai nos livrar, porque aquele não livrou. E nem o próprio Jesus ficou livre disso, né? Ele passou por tentação também. Então, nós todos vamos ser tentados. Mas o importante é a gente entender que o propósito de Jesus ensinar eles aqui, ele estava indo para onde? Ele estava indo para o monte, ele estava indo ainda fazer o quê? Orar. Ele sabia do dia de amanhã? Sabia. Né? Deus sabe do dia de amanhã, Deus sabe, nós não sabemos, mas Jesus já sabia que Pedro ia negar, Jesus já sabia que de alguma forma a fé dele ia ser atingida. Então, por conta disso, Jesus diz, mas eu roguei por ti, ou seja, Jesus orou. No momento que Jesus já sabia que ia acontecer no dia de amanhã, ele já começou a rogar. Para quê? Para que Pedro não fosse tentado? Não, ele foi tentado.
Mas, assim como eu e você, vamos ser tentados. Mas o porquê da relevância, da importância da oração, que Jesus nos ensina aqui? Mesmo que a gente, às vezes, ore hoje, ore amanhã, parece até que as nossas orações estão sendo repetitivas. Parece até, para qual a importância de estar indo para a igreja todo dia orar? Eu sempre falo aos irmãos da minha congregação. Antes do culto, a gente tira um período de joelho orando. É importante? É. Todos os dias de culto? Sim. Às vezes tem pessoas que podem achar que não tem relevância, não tem importância. Mas eu vejo aqui a importância que tem, porque a palavra do Senhor diz que quão bom e suave é que os irmãos vivem em união, né? União, concordância, comunhão, estarmos ligados na terra e ser ligado lá no céu, né? Porque a palavra do Senhor diz que o que é ligado aqui na terra, então a igreja, ela tá ligada. Né? Os irmãos estão unidos. Quando oramos uns pelos outros, sabemos da aflição uns dos outros e comunicamos aos santos e estamos ali intercedendo, às vezes a gente ora hoje, ora amanhã, ora depois da manhã e a gente pensa, mas todo dia orando, né? Será que está tendo algum resultado? O inimigo quer nos cegar, o inimigo quer parar, o inimigo é estrategista. Olha aqui, para que os irmãos venham entender, vocês que me assistem e todos aqueles, né, que também estão na congregação, que eu trago também, eu já trouxe essa palavra lá na congregação, mas eu venho agora me estender um pouco mais sobre esse assunto, a importância de orarmos, a importância de congregarmos, a importância de estarmos reunidos, apresentando uns aos outros, né? Apresento meu irmão tal, aí hoje ora, amanhã ora de novo. Aí o inimigo, ele quer nos fazer algo, nos cegar, né? Fazer com que a gente venha achar que aquilo ali, às vezes, não tem muita relevância, não tem muita importância. E dentro da palavra do Senhor, eu posso dizer que tem. Porque quando nós oramos hoje, o inimigo, ele tem armado laços. A gente vai ser tentado? Vai. Mas o poder da oração, olha a importância que é. Porque Jesus aqui nos ensina, ele diz, eu roguei por ti. Para quê? Para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, para que depois que você seja tentado, você não venha perder a tua fé. Você vai ser tentado, né? Você vai se escandalizar, você vai me negar, né? E Pedro, naquele momento, ele não acreditava. Porque nós hoje sabemos do hoje, o amanhã a gente não sabe. Às vezes chega uma enfermidade, chega uma notícia ruim. Muitos cristãos não estão preparados psicologicamente, não estão estruturados para uma notícia ruim, por isso que se destabiliza, né? Então, muitos cristãos estão preparados só para as bênçãos e não estão entendendo o que Jesus está falando aqui. Jesus mesmo está dizendo, olha, antes que aconteça, eu já roguei por ti, eu já orei por ti. Então, olha a importância da oração, né? O inimigo arma cilada, arma laços, projeta, arquiteta o mal contra a nossa vida. Mas enquanto nós estamos orando hoje, o laço que é armado para amanhã, possa ser que caia, sim, assim como Pedro. Possa ser que você caia numa tentação, sim. Possa ser que eu caia numa tentação, sim, porque nós somos carne. Né? Ninguém aqui é perfeito. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Né? Então, por isso que a gente precisa se cuidar. Por isso que a gente precisa orar. Por isso que a gente precisa estar buscando ao Senhor. Para que a nossa fé não venha desfalecer. Né? Para que a gente não venha se afastar da presença de Deus. Para que a gente, no meio de uma tentação, de uma tribulação, de uma dificuldade, não venha perder a fé. E não venha parar no meio da caminhada. Então, é isso que Jesus está nos ensinando nessa passagem. Porque logo depois, né, Jesus fala tudo isso. Quem está por detrás? Satanás. Satanás sempre está por detrás. As tentações, por quem somos tentados? Por ele. Só que presta bem atenção, Satanás não nos obriga. Somos nós que agimos, né? Somos nós que tomamos atitudes. Somos nós que decidimos se vamos pecar ou não. Somos influenciados, às vezes, porque não estamos o quê? Buscando em Deus, rogando a Deus na oração. E, às vezes, deixamos ser influenciados. Por isso que é importante orar. Mas, pastora Olana, por que eu não oro em casa, então? O senhor não disse que eu tenho que orar em casa? Sim, tem que orar em casa. Eu estou aqui, acabei de orar, né? Mas isso também não substitui a oração na igreja. Na concordância, porque é ligado, eu tô orando aqui, eu tô só no meu quarto, só não, porque eu tô com Deus, o Espírito Santo. Mas estando na igreja, estou com outros, 2 ou 3, unidos, reunidos em concordância no nome de Jesus. A gente tá ligando na terra e aí vai ser ligado no céus. É isso que Jesus quer de nós. E é isso que o inimigo tá querendo.
Fazer com que a igreja venha ser o quê? Dispersa, dividida, vá cada qual pro lado. Não, eu vou orar em casa sozinho. Não, eu vou orar, eu tenho que orar só, não preciso não orar com os outros, não preciso buscar com os outros. Então, a gente tem que vigiar, né? Porque aqui é uma grande lição que Jesus nos ensina, tá certo? Então, eu espero que você tenha sido abençoado por esta palavra, que você venha refletir um pouquinho acerca dessa palavra, juntamente comigo aqui, né? Que o Espírito Santo venha te abençoar cada vez mais, em nome de Jesus Cristo. E até o próximo vídeo. Eu ia dividir em 2 vídeos, mas deu pra fazer todo num vídeo só. Então, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.